Agora com a presidente da FENINFRA, que é a Vivien Suruagi, a quem agradeço mais uma vez a participação aqui no Jornal da Manhã. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada, é um prazer estar com a Jovem Pan. Agora, presidente, nós temos falado com alguns políticos nos últimos dias e, claro, o noticiário tem trazido amplamente essas articulações. A grande expectativa é de que haja ou a devolução dessa medida provisória para o governo. Pacheco vai se reunir com lideranças na semana que vem, deve sair uma definição a respeito disso na semana que vem, ou que seja derrubada no processo de tramitação dessa medida provisória. Mas até lá, segue esse clima de instabilidade para essas empresas que estão envolvidas nesse processo de desoneração. Como é que os empresários estão lidando com isso? Nós estamos simplesmente indignados, revoltados é a palavra mais certa, sobre este assunto, porque a desoneração ela foi exaustivamente debatida em 2023. O governo teve todas as oportunidades de participar deste debate e quando nós estamos no recesso parlamentar, de repente vem uma medida provisória, simplesmente na prática acabando com a desoneração, nos deixando completamente no ar. No mínimo, foi uma posição descortês do governo com as empresas, com os trabalhadores e com o legislativo. Agora, a meu ver, nós devemos realmente devolver essa medida provisória para o governo. Não se justifica, não tem relevância, não tem urgência, o processo legislativo já ocorreu, não houve risco de demora, não é? É constitucional nós promovermos, nós darmos uma segunda oportunidade de veto para o executivo? Isso não existe. Isso é fora do normal. Então, a meu ver, deveria ser definitivamente devolvida para o executivo e nós tocarmos a vida podendo nos planejar. Porque nesta brincadeira nós já perdemos em torno de um ano quase sem nenhum planejamento, sem contratação de mão de obra, sem qualificação de mão de obra e sem definição de investimentos. Há alguma perspectiva de que esse assunto seja definido de maneira permanente a partir dessa discussão? O governo acenou com uma proposta definitiva para acabar com a necessidade de discutir de tempos em tempos a renovação da desoneração. A senhora acredita nessa possibilidade? Não, sem dúvida. E esta é a melhor solução. Inclusive, na reforma tributária que foi aprovada, está lá preconizado que deve-se debater essa questão da desoneração na continuação da reforma tributária, ou então através de um projeto de lei, ou seja, uma discussão entre todos os afetados e setores envolvidos, e não uma medida provisória enfiada de goela abaixo. Agora eu vou abrir esse espaço para nossos comentaristas também, Vivien, começando com você, Amanda Klein. Vivien, bom dia. Quando o ministro Fernando Haddad deu aquela coletiva e anunciou algumas medidas econômicas, entre elas essa medida provisória no finalzinho do ano passado, no apagar das luzes, prevendo a reoneração da folha de pagamento destes 17 setores, ele falou que ele não havia sido procurado por vocês, pelas empresas, pelos setores, para negociar a desoneração, a manutenção e extensão da desoneração da folha de pagamento. É possível ainda sentar à mesa, estabelecer algum tipo de negociação de meio termo com o governo federal? Amanda, é claro que nós procuramos o governo, nós estivemos debatendo este assunto com representantes do governo para termos uma desoneração, inclusive, definitiva. Agora, nós não podemos viver mais na égide somente de preocupação com receita. Vamos buscar mais receita, mais receita, mais receita. Nós temos também que debater, além da questão da desoneração, uma reforma administrativa para ver os gastos do governo, porque é um pacote só. O ministro Haddad, ele acertadamente está preocupado com a questão dos custos públicos, do déficit fiscal, mas tudo tem que ser colocado na conta. Então, nós queremos sim discutir este assunto para torná-lo definitivo, mas enquanto nós não temos uma posição final a este respeito, é necessário que o projeto que foi aprovado pelo Congresso e o veto que foi derrubado
permaneçam vigentes até uma conclusão final. Dantas? Viviane, bom dia. Infelizmente, a gente ainda sofre de insegurança jurídica por medidas como essa que consta da MP. A minha pergunta ela é objetiva no sentido de quais os benefícios em termos de geração de emprego que o setor teve com a desoneração e qual é o risco em termos percentuais de que esses empregos sejam perdidos após essa decisão. Nós estamos falando em aproximadamente 9.200.000 trabalhadores que estão envolvidos com esses 17 setores. Eles são intensivos em mão de obra. De 2017 a 2022, aproximadamente 1.200.000 novos postos de trabalho foram criados. Em 2022 foram criados 600.000 novos cargos, novos empregos. Então, isso é muito claro, a vantagem da desoneração. Isso não somente, as empresas não são elas somente que estão falando dessa vantagem. A classe trabalhadora também, as centrais sindicais se manifestaram claramente, a UGT, o PATAL, a Força Sindical, o Miguel, a CSB, o Neto, a FENATEL, o Gilberto Dourado, quer dizer, o Ramalho da Construção Civil, todos se manifestaram. Então, é uníssono essa posição. Somente no nosso setor de telecomunicações, de call center e infraestrutura de telecomunicações, se nós perdermos a desoneração, há uma previsão de demissão de mão de obra, infelizmente, em torno de uns 400.000 trabalhadores, 400.000 profissionais que levam meses para serem formados e qualificados. E não tem o mínimo sentido, tendo em vista que nós estamos na fase de implementação do 5G, nós estamos numa fase de aumento de conectividade no país, porque quer queira, quer não, telecomunicações, infraestrutura de telecomunicações, ela une toda a sociedade, ela integra toda a sociedade e ela não pode parar. Viviane, numa viagem à Arábia Saudita, quando perguntado ainda sobre a possibilidade de vetar ou não a desoneração da folha de pagamento, o presidente Lula deu uma declaração que, de certa forma, revela o que ele pensa a respeito do assunto. Eu não sei qual é a razão, eu não sei se eles estão preocupados. Pelo fato de gerar mais empregos, não foi, porque não tem nada na lei que diz que vai gerar mais empregos se tiver desoneração. E disse que os trabalhadores precisam ganhar alguma coisa nessa história. A empresa deixa de contribuir sobre a folha, mas o trabalhador ganha o quê? Não tem nada escrito que ele vai ganhar R$1 a mais no seu salário. É a manutenção do emprego que ele ganha, Viviane? Sem dúvida. Se você fizer uma comparação de 2017 a 2022, os setores desonerados, eles empregaram em torno de 15%, 16% a mais. E os setores não onerados, eles empregaram 8% a mais. Além disso, a conta é simples. Eu tenho um gasto fixo com remuneração. Se eu aumento a rubrica de despesa com tributos, eu tenho que diminuir a rubrica de salários. Então, só a manutenção de empregos que gera na economia é muito forte. Agora, nós temos que pensar o seguinte: a questão de nós termos maior quantidade de empregos em uma determinada área, ela é muito mutável. Por quê? A tecnologia evolui muito. Vocês vejam, por exemplo, na questão do 5G. A Deloitte diz que em torno de 3 trilhões de reais em 15 anos vão ser gerados de novos negócios, de aumento do PIB com o 5G. Ora, uns setores irão diminuir a sua participação em número de empregos e outros irão aumentar muito mais, mas é óbvio que com 3 trilhões de reais vai aumentar a empregabilidade em diversos setores. Então, não procede esta afirmação. Me causa espécie também o governo ter dito que não teve tempo de analisar a desoneração, um governo que se diz preocupado com o emprego. Ora, será que essa preocupação com o emprego não valeria ter dedicado um pouco mais de tempo para se analisar a desoneração com calma, com o Congresso, com as empresas e com os trabalhadores? Nós não estamos entendendo, a informação não está batendo.
Viviane, para a gente fechar rapidinho, desde ontem ganharam força questionamentos de que alguns setores desonerados pelo Congresso não estão contemplados pela MP de Fernando Haddad, inclusive o call center. Como que o setor está se movimentando diante disso? O que isso significa? Olha, nós repudiamos essa medida provisória, nós não entendemos critérios para colocar ou não colocar setores. 8 setores foram alijados desta lista da medida provisória. Agora, independente deles estarem ou não, esta medida provisória definitivamente ela acaba com a desoneração. Então, você está dentro ou está fora dessa medida provisória, na prática é a mesma coisa. Nós temos que acabar com a medida provisória e fazer valer o que foi negociado. Gente, nós não podemos estabelecer um programa que vem com essa medida provisória de quebra de empresas e de falta de empregos, né? A desoneração, ela promove a empregabilidade. O custo de empregar no Brasil é muito caro. Se eu contrato uma pessoa por R$3.000, ele custa para a empresa R$6.000. Vocês vejam que no nosso setor, especificamente de call center, em torno de 65% é formado por mulheres e jovens em primeiro emprego. E o Brasil tem em torno de 10 milhões de neném, de pessoas que são jovens de 15 a 29 anos que nem trabalham, nem estudam. Nós precisamos acabar com isso. Muito bem, nós conversamos com Viviane Suruagi, que é presidente da FENINFRA. Muito obrigado pela entrevista e um bom final de semana para a senhora. Boa sexta. Obrigada pela contribuição, pelo apoio e pela divulgação da nossa posição. Bom dia para todos. Obrigada. Bom dia, Viviane.